Bom dia a todos. Vamos dar início à aula. Vou fazer uma revisão de atualização. É um artigo de revisão sobre fluido responsividade. Vou comentar. Em fluido responsividade e respiração espontânea, né? Acho que a importância desse artigo é porque a gente fala muito de fluido responsividade com interação coração-pulmão, em pacientes que estão sedados em ventilação mecânica, né? E, então é importante a gente falar também sobre fluido responsividade na respiração espontânea, porque invariavelmente, né, a gente quer desligar a sedação o mais precoce possível, quer deixar os pacientes em espontânea e muitas vezes os pacientes, né, acabam então perdendo aquela capacidade de interação coração-pulmão e VPS, delta-FP, esses comemorativos de responsividade. Seguindo a nossa linha de raciocínio do Vita, a gente vai sempre ir mais para o lado da hemodinâmica do que da sepsis, né? Do que outros assuntos, para que a gente possa vincular essas discussões de hemodinâmica e sepsis aqui no Hospital Vita. O artigo, então, que eu preparei a aula é esse, né, da edição de fluido responsabilidade em pacientes com respiração espontânea. Ele é um artigo que foi publicado. Ele é um artigo que foi publicado no. Esse aqui é do Enos. É um artigo de revisão, né? E esses dois autores são, a gente até comentou deles semana passada, eles são muito bons. São franceses, eles participam como professores na Universidade do Sul da França, e os dois são expoentes em publicações relacionadas à hemodinâmica. Os dois com inúmeras publicações. Eu dividi essa aula em 6 tópicos, seguindo conforme o artigo mesmo, a introdução, falando um pouco dos conceitos, da avaliação do débito cardíaco, quais os testes que a gente pode utilizar. Por último, ele responde quando e como utilizar e as conclusões. Então, sempre que a gente pensa em administração de fluidos, a primeira medida quando a gente tem uma falha circulatória. Então, antes de a gente pensar em droga vasoativa, em pensar em medidas mais agressivas, a gente pensa na administração de fluidos. Claro que em condições mais extremas, a gente não vai fazer uma avaliação tão rigorosa, a gente vai acabar fazendo fluido e depois vendo a resposta do paciente. Mas o que a gente quer trazer aqui, justamente esses pacientes que já passaram essa fase crítica, que a gente tem que fazer uma avaliação do risco e benefício maior, se realmente vale a pena fazer fluido para esses pacientes. Eles colocam essas questões que eles respondem até o final do artigo, quais são os índices de testes que podem ser utilizados em pacientes não intubados ou que estão intubados com respiração espontânea leve. Como que eles podem ser aplicados na prática e quais as limitações e em qual condição utilizar cada um desses testes, cada uma dessas avaliações. Não tem como falar desse tema sem comentar que a nossa intenção vai ser aumentar o débito cardíaco. Então, a partir de que maneira que a gente pode influenciar nesses pacientes? A gente pode influenciar no volume sistólico, sendo que o fluido ele vai atuar ali na pré-carga. A gente vai aumentar o retorno venoso desse paciente, de uma forma que a gente consiga fazer que mais sangue volte até o coração direito, consequentemente uma melhor contratilidade, melhor volume sistólico. Tem casos que o paciente não vai ter a dependência dessa pré-carga, então 50% das vezes que a gente administra o fluido, o paciente não vai ter ganho no débito cardíaco, então não é uma constante, não é sempre que a gente vai fazer o fluido que vai melhorar. Então, a gente tem que prever, tem que monitorar, fazer esses testes para a gente avaliar quanto que realmente vale a pena. Esses 2 artigos que eles já colocam no início como parte da revisão, que foram publicados no Journal of Intensive Care, dos mesmos autores, eles participam dos 2 artigos.
Então, justamente, esse primeiro fase da predição da responsividade, publicado em 2016, e esse aqui é um guia muito bom, dos artigos que eu li junto, ele é um guia geral da reposição, então ele não fala só dos pacientes em respiração espontânea. Duas coisas que ele foca muito nesse artigo, ele fala considerar os 4 Ds. O que são os 4 Ds? A gente pensar na droga que a gente vai usar, a dose que a gente vai usar, a duração desse tratamento e descalonar esse tratamento. Então, eles consideram o fluido como uma droga, como uma medicação que a gente vai usar como uma terapia, e a gente tem que pesar o risco-benefício, igual a gente faz com corticoide, com antibiótico, qualquer outra droga, a gente tem que levar esses 4 Ds no nosso pensamento. E ele também fala das 4 fases da fluidoterapia. Nesse artigo de revisão, nesse outro, ele coloca essa imagem que ela é bem exemplificada. Parece ali o bonequinho da Michelin, dá para ver que ele está super demasiado. E aqui está tudo que a gente vai alterar quando ele vai fazer um excesso de fluido no paciente. Claro que o principal a gente pensa é no edema pulmonar, né, a primeira coisa que vem à cabeça, mas olha a quantidade de alterações, né, fisiológicas que a gente vai acabar causando no paciente se a gente fizer um fluido a mais, né? Desde alterações renais e reações hepáticas, alteração do Stockholm P450. Essa curva também coloca naquele outro artigo, falando das fases de ressuscitação volêmica. Então, a gente tem a primeira parte, que é a ressuscitação, que é os primeiros minutos, que é um paciente muito grave. Nessa fase, não vai fazer tanta importância a gente fazer essa avaliação de fluido e responsividade. Essa fase é que o paciente vai precisar mais fluido, que ele mais vai se beneficiar, então a gente não pode atrasar o tratamento, a gente não pode ficar sempre reavaliando, ele vai precisar de uma dose maior de fluido, e aqui a gente consegue ver, então, o fluido cumulativo, né, o balanço hídrico acumulado dos pacientes. Nessa segunda fase de otimização, já começa a entrar num platô do fluido, do balanço hídrico acumulado, depois a fase de estabilização e depois a fase que é de descalonar. Então, a partir da fase da segunda fase, da terceira fase, que a gente vai fazer otimização, estabilização, que vai ser muito bom a gente avaliar essa fluido de responsividade. Até nessa fase que a gente quer um balanço negativo, vai ajudar esses parâmetros que eu vou falar. A curva de Frankenstein é essencial para a gente avaliar esses pacientes, porque não é sempre que a gente vai aumentar aqui a pré-carga, que a gente vai aumentar igual o débito cardíaco. Então, aqui a gente tem 2 pacientes diferentes. Esse paciente provavelmente é um paciente que tem um coração bom, um paciente mais jovem, que na fase ascendente dessa curva, ele vai ter uma boa resposta. Aumentando a pré-carga, vai aumentar o débito cardíaco adequadamente. Já esse paciente B, provavelmente é um paciente que não tem um coração tão bom, talvez um paciente com insuficiência cardíaca, que teve um infarto, que esse aumento da pré-carga não vai ter uma influência tão grande no débito cardíaco. E, claro, no mesmo paciente, não é sempre uma razão direta. Não é sempre que eu aumentar a pré-carga que vai aumentar o débito cardíaco. Então, o paciente, a tendência, quanto mais que a gente fizer, ele vai indo para essa parte mais alta da curva, em que a dependência do débito cardíaco é cada vez menor da pré-carga. Eles deixam muito claro que a abordagem estática deve ser abandonada. A gente não pode ver um parâmetro isolado, a gente não pode ver um paciente como uma foto e tentar avaliar se ele é fluido responsivo só por isso. Por muito tempo foi utilizada a PVC como guia de reposição volêmica e hoje isso aí já caiu por terra. Esse artigo de 2013 já demonstrou que a gente acaba causando mais dano do que ajuda para o paciente quando a gente usa só a PVC como parâmetro isolado. A PVC ela pode ter o seu valor, usada junto com outros parâmetros, ela pode nos ajudar, principalmente quando ela está muito baixa ou muito alta. Por exemplo, o paciente com um PVC de 8. Só com esse parâmetro isolado, a gente não vai dizer que com certeza ele pode receber fluido, deve receber fluido, mas um paciente com 2 de PVC, com certeza está com uma pré-carga muito diminuída. Então, a abordagem dinâmica, que é o que eles focam nesse artigo, é a gente avaliar a variação dos parâmetros ao longo do tempo, tanto por alterações espontâneas do paciente ao longo do curso da doença, como
como intervenções que a gente pode fazer, testes, para a gente avaliar se vai ter alteração nos parâmetros hemodinâmicos do paciente. Então, os métodos com mais acurácia, que são os que avaliam diretamente o débito cardíaco, vai ser o que vai nos ajudar mais. Obviamente, não consegue fazer isso para todos os pacientes, mas é o que vai dar uma segurança maior. Eu trouxe aqui só uma revisão rápida de alguns métodos da gente determinar o débito cardíaco. Esse é um método que eu não conhecia, fui estudar por causa desse artigo, que chama bioreatância. É um método não invasivo, que a gente vai colocar eletrodo no paciente. Então, cada um a gente consegue ver que tem 2 eletrodos, um vai emitir uma onda e o outro vai receber essa onda. A partir disso, a gente consegue ver frequência cardíaca, volume sistólico e, consequentemente, a gente vai ter o débito cardíaco do paciente. Ele é muito bom porque a gente até vai conseguir fazer a curva de tendência desse paciente até estimar uma curva de Frank-Starr. Outro método muito bom para a gente avaliar o débito cardíaco seria o sensor FlowTrack, que ele vai analisar o contorno da onda de pulso. Então, ele vai dar em tempo real, vai dar ali o débito cardíaco do paciente. Então, no mundo ideal, eles seriam o melhor para a gente avaliar essas condutas que a gente vai fazer, esses testes. Ele pode ser usado tanto aqui no Vigileu quanto no EV1000. Então, ele dá aqui débito cardíaco, vai dar resistência periférica. Isso aí vai ajudar a gente a guiar o tratamento do paciente. Outro método seria pelo volume VIL. Para quem não conhece ele, não utilizou, a gente tem que ter um acesso central. Esse aqui não necessariamente pode ser um catéter comum, mas o que está aqui na femoral é na artéria, e a gente vai ver o débito cardíaco por termodiluição. O volume VIL ele tem um termistor, que a gente vai fazer um bolo de soro gelado, e esse soro vai ser detectado aqui na artéria femoral, e a partir disso a gente vai ter a termodiluição transpulmonar, que vai nos dar tanto débito cardíaco quanto outros parâmetros, como a água transpulmonar. O ecocardiograma beira de leito vai nos ajudar também. A gente consegue ter uma estimativa do débito cardíaco, a gente consegue ver um pouco da contratilidade do coração. Então, quando a gente faz a janela, apical 4 câmaras, aqui no 5º espaço intercostal, linha hemiclavicular, a gente vai apontar para a escápula contralateral. E nisso a gente vai ter aproximadamente essa imagem, em que a gente coloca o guia aqui para a direita, a marcação. Então, é o lado que vai estar o ventrículo esquerdo, que é aqui que a gente vai querer ver melhor o ventrículo esquerdo e a saída da aorta. Nessa imagem a gente consegue ver melhor. Esse aqui é o apical 4 câmaras. Se a gente fizer uma leve basculação, a gente consegue ver aqui a saída da válvula aórtica. Então, essa janela apical 5 câmaras, ela vai nos ajudar a ver o VTI, que seria a integral de velocidade e tempo. Então, nós temos aqui a velocidade do fluxo pelo tempo, colocando o power Doppler ali na saída da válvula aórtica, a gente vai ter essa curva. E a gente fazendo a área sobre a curva, a gente vai ter o VTI. E o que esse VTI vai nos dizer? Velocidade por tempo, a gente tem distância. A gente vai ver a distância que esse sangue vai percorrer em cada sístole. Então, o VTI ele não diz o débito cardíaco, mas ele ajuda a estimar. Se a gente tem o volume sistólico, se a gente tem a área ali da válvula aórtica e a distância que esse sangue corre, a gente tem o volume sistólico. O primeiro dos testes que eles colocam é o desafio hídrico, que a gente realiza fazendo 300 a 500 ml de fluido em até 30 minutos. E o ideal é fazer a avaliação dinâmica, né? Avaliar o quanto esse volume feito, quanto que melhorou no débito cardíaco. É claro que a gente tem que cuidar com a sobrecarga, porque já que esse desafio já é o tratamento, a gente já pode estar induzindo hipervolemia ali, já pode estar fazendo um excesso de fluido no teste. Então, a gente não tem como retirar o dano que foi feito por esse soro, mas que depois seja feito diurético, a gente retira esse excesso de fluido, os danos já não vai ter como ser evitados. Então, a partir disso, foi pensado no mini desafio hídrico, com o mesmo pensamento, a gente aumentar a pré-carga também,
só que com um volume de fluido menor. Então, é a mesma fisiopatologia, só que, claro que quanto menos fluido a gente fizer, menor vai ter o impacto no débito cardíaco. A vantagem é que a gente não vai causar essa sobrecarga de volume, a gente vai poder avaliar se realmente pode fazer mais volume ou não, e a gente pode repetir várias vezes, no período de 1 hora, que a gente não vai fazer um volume tão grande que se a gente fizesse o outro teste várias vezes. Por exemplo, se a gente for avaliar esse mini bolos com o VTI, ele só vai detectar se o aumento for de 10%. Então, uma variação muito pequena, o VTI ele não vai conseguir detectar essa melhora no débito cardíaco. Já quando a gente avalia pelo contorno de onda de pulso, uma variação de 1,3% ela já é detectada. Então, ele é muito mais acurado. Esse é o artigo que foi publicado, justamente testando esse mini bolos para predizer a fluidoresponsividade. Outro teste é o teste de oclusão expiratória final. Esse teste é para pacientes que estão em ventilação mecânica, mas que têm algum drive respiratório. Ele não está com aquela sedação profunda, não está 100% dependente do ventilador. A gente vai avaliar o paciente, vai avaliar a estabilidade dele, e a partir disso, a gente vai fazer uma manobra de pausa expiratória, igual a manobra que a gente faz para medir autopip, e essa manobra tem que ser pelo menos de 15 segundos, para dar tempo da gente ter uma reflexão no débito cardíaco. Então, qual que é o pensamento desse teste? A ventilação mecânica é uma ventilação com pressão positiva, ela vai diminuir o retorno venoso. Então, a gente fazendo essa pausa expiratória, a gente vai tirar essa influência da respiração mecânica, a gente vai tirar essa pressão positiva do tórax e vai aumentar o retorno venoso. Com isso, a gente quer que aumente a pré-carga e aumente o débito cardíaco. Então, se o paciente realmente for responsivo, tiver essa curva que melhora o débito cardíaco, então, obviamente, esse paciente está com um monitor contínuo e depois de 15 minutos ele teve uma melhora. Após isso, a gente volta para a ventilação mecânica habitual e essa linha de base tem que voltar a ser o que era, para dizer que esse exame é positivo. Quando a gente usa métodos um pouco menos acurados, como, por exemplo, o VTI, a gente tem que fazer também associado uma manobra de pausa inspiratória, igual a gente faz para calcular a mecânica do paciente. Então, se tiver pressão de platô, tem que ser feito por 15 segundos também, justamente fazendo ao contrário, a gente quer aumentar essa pressão intratorácica, quer diminuir o retorno venoso, então essas duas manobras associadas, elas vão dar um valor preditivo maior ao exame. Então, avaliando que o paciente é responsivo, a gente pode fazer o fluido com uma segurança maior e o paciente vai refletindo uma melhora do débito cardíaco. Quais são as limitações? Ele é menos confiável, com volumes correntes um pouco mais baixos. Esse parâmetro é um pouquinho discutido, porque tem um estudo que mostra que não faz diferença e outro estudo que diz que com um volume corrente mais baixo, ele é menos confiável. Ele não pode ser feito em pacientes que têm muitas ventilações espontâneas, então se o paciente estiver reagindo durante essas pausas, a manobra não vai ser eficaz. A gente precisa de um método de avaliação direto do débito cardíaco, então se a gente usar só PAM, pressão sistólica, não vai ser o suficiente. Em testes com menor acurácia, como ecocardio, ele não vai ser tão fidedigno, porque a gente precisa de uma variação do débito cardíaco maior que 10%. Outro teste que é bem difundido é o teste de elevação passiva das pernas, que o paciente ele tem que estar com a cabeceira elevada antes de fazer o teste. Idealmente, ele tem que estar com um monitor de débito cardíaco. E esse é um paciente que a gente tem que evitar fazer um movimento muito brusco, tocar no paciente. Então, em condições ideais, é que a gente abaixe a cabeceira, levante as pernas cerca de 30, 45 graus, de uma maneira que a gente quer melhorar o retorno venoso. Todo esse sangue que está em estase nos membros inferiores e na circulação esplâncnica, a gente quer que volte ali para a veia cava inferior e que reflita num aumento da pré-carga. Então, em condições ideais, a gente sabe que esse teste funciona bem em paciente que está bem sedado, mas ele pode também ser utilizado em paciente que está com ventilação espontânea.
Então, as limitações desse teste, o ideal é avaliar diretamente o débito cardíaco, né? Não só a pressão sistólica, não apenas a PAE, mas o débito cardíaco como um todo. Ele é contraindicado quando tem hipertensão intracraniana, e se a pressão intraabdominal já for elevada antes desse exame, a gente vai diminuir a eficácia, por conta que provavelmente essa circulação esplênica já vai estar contraída, já não vai ter um volume tão grande para poder fazer uma pré-carga adequada. A gente não pode usar em posição prona, obviamente não vai conseguir levantar as pernas do paciente, mas já tem um estudo descrevendo fazer uma manobra de Trendelenburg, mesmo com o paciente pronado, para a gente tentar simular essa manobra. Quando que a gente vai utilizar esses testes índices? Então, os autores colocam duas questões que a gente tem que se perguntar antes mesmo de fazer esses testes. Então, há razões para a gente pensar que o débito cardíaco é menor do que a necessidade do paciente. Então, quais são as razões para pensar que sim? O paciente com lactato elevado, diminuição da saturação venosa central de oxigênio, diminuição do débito urinário, um aumento no delta de CO2 e, como a gente viu no estudo Andrômeda, a perfusão capilar. Né? Se o tempo de enchimento capilar está aumentado, ele vai ser tão fidedigno quanto o lactato elevado. Os riscos são menores que os possíveis benefícios, então não adianta a gente querer pensar no débito cardíaco, sendo que o risco para esse paciente é muito grande. Nesses pacientes com Covid, a gente já tem essa ideia que o paciente já vai ter um extravasamento capilar maior, já vai ter uma permeabilidade dos capilares pulmonares elevados, então qualquer volume a mais para esse paciente pode ser um risco, né? E qualquer aumento no balanço hídrico pode ser deletério. Eles ressaltam muito que os fluidos são inconsistentes, são perigosos, e a gente tem que pensar no uso deles com cuidado. A gente tem que avaliar a água pulmonar e extravascular, por exemplo, se a gente tiver à disposição ali o volume vivo, que a gente faz a termodiluição. A PVC, obviamente, se ela estiver muito elevada, como eu disse, a gente não vai usar como parâmetro único. Mas se a PVC estiver acima de 15, 20, obviamente não vai querer fazer mais volume para esse paciente, que ele já está com uma pré-carga, um retorno venoso elevado. A gente vai ver a relação PO2-FO2, como a gente vê muito nos pacientes com SARA, uma relação muito baixa, que induz uma piora maior para um fluido nesse paciente, e a pressão intra-abdominal. Quando utilizar esses testes de índice, eles colocam também que são muito úteis, tanto na fase de estabilização, quanto na fase de descalonar. Por exemplo, eles colocam no desmame da ventilação mecânica, o teste de elevação passiva das pernas demonstrou segurança para a gente prever um edema agudo de pulmão induzido pelo desmame. Então, além de a gente pensar em fluido, a gente vai pensar nessa questão do desmame de ventilação mecânica. E como conclusões, eles colocam que nenhum teste é perfeito, nenhum desses testes que eu comentei tem sensibilidade, especificidade 100%, então todos eles têm uma margem de erro, cada um tem uma situação que a gente deve utilizar, não é todos os testes para todos os pacientes que vão dar certo. A gente tem que pensar sempre na relação pré-carga e débito cardíaco, então não é porque agora que o paciente é fluido responsivo que daqui meia hora, daqui uma hora ele ainda vai ser. Então, uma relação que a gente tem que ser reavaliado constantemente. Mais uma vez, eles falam que fluido é um tratamento, tem seus riscos e benefícios, a gente tem que pensar naqueles 4Ds, tem que pensar qual que é o melhor fluido para aquele paciente, não é para todos que a gente vai fazer só Ringer, não é para todos que a gente vai fazer só solução fisiológica. E com os dados que a gente tem hoje, é isso que a gente tem à disposição para avaliar a fluido-responsividade no paciente com respiração espontânea. Mas que no futuro, eles acreditam que a gente vai ter análises mais precisas, com auxílio de machine learning, por exemplo, que, como você falou, do Hemisphere, que ele tem aquele análise de dados ao longo do tempo, que o paciente, se ele está aumentando alguns parâmetros, ele tem a tendência a ficar mais hipotenso, vai ter a tendência a ter uma congestão mais elevada.
É isso. Obrigado, Murilo. A aula foi boa. Acho que, assim, a gente, como foi falado até no dia que a gente teve aula de ultrassom ali, né? A gente tem que avaliar o paciente por vários parâmetros, né? Então, tempo de enchimento capilar, usar bastante ultrassom, né? Não só ultrassom de hemodinâmica, mas também avaliar ultrassom de pulmão, ver até, usar ultrassom até, quem sabe, de pulmão também como uma segurança, né? Que é até onde você pode ir, mais ou menos do jeito que você falou para a PPC. Fazer desafio, fluido, fazer fluido no paciente que ele fica um tempo mais prolongado na UTI, é um desafio mesmo, porque muitas vezes a gente vai precisar otimizar aquela perfusão e você já não sabe ao certo se aquele paciente é fluido responsivo ou não. Sabemos que balanço hídrico positivo é atrelado ao aumento de mortalidade, então os pacientes, via de regra, a ideia é que a gente não deixe eles com balanço hídrico positivo e que a gente faça ele cair fluido, como você falou, como uma droga mesmo, é um remédio, né? Assim, do jeito que a gente prescreve a dose do corticoide, assim, do mesmo jeito que a gente vai prescrever a dose correta do antibiótico, o ideal é que a gente prescreva o fluido apenas quando houver a necessidade mesmo, e para que a gente não crie pacientes com balanço hídrico positivo. A gente já sabe que esses pacientes têm uma fragilidade capilar, que faz com que esse fluido ele saia mais fácil do vaso, né, os pacientes sépticos. Então, a gente vai fazer o fluido conforme necessidade. Inicialmente, é uma estratégia muito boa para a gente ressuscitar a perfusão do paciente, né, principalmente os pacientes sépticos. Então, né, chocados, sépticos, que a gente, inclusive, faz parte do plano de uma hora, você iniciar a ressuscitação, né, já dentro da primeira hora, porque a gente também sabe que, apesar do outro lado, também é verdade, né? O paciente que fica com choque, o paciente que fica com baixa perfusão, ele também tem a sua mortalidade aumentada. Não sei se o doutor Álvaro gostaria de comentar alguma coisa, doutor? Pois é, essa é um assunto que até a virada do século ele estava escondido. O conceito de fluido-responsividade é um conceito bastante antigo, mas até o começo do século ele era pouco valorizado, porque a gente lidava muito com o conceito de um fisiologista cardiovascular, intensivista, o Michael Pinsky. E o Pinsky, eu gosto sempre de lembrar que o Pinsky dizia que edema é um problema só cosmético, né? Que a gente não deveria ter medo de hiperidratar o doente, porque a gente tinha sempre que jogar com a ideia de que ele nunca estivesse hipovolêmico. E a gente só ia ter certeza que o doente não estaria hipovolêmico quando ele apresentasse nitidamente critérios de segurança, quando ele apresentasse sinais de congestão pulmonar ou edema periférico visível. A medicina intensiva da década de 50 até começo desse século foi nessa toada. A gente dava muito pouca importância para hiperidratar os doentes, porque achava que isso não causava prejuízo significativo para o doente crítico. O que causava prejuízo era a hipovolemia, e um doente hipovolêmico não podia ficar, e era responsabilidade direta do intensivista. Isso mudou significativamente de 15 anos para cá. O estudo fundamental que mudou a reposição volêmica é um estudo chamado FACT, F-A-C-C-T. Esse estudo tem uns 12 anos, mais ou menos, e que comparou reposição de volume restrita com reposição conservadora, com reposição de volume liberal em pacientes com SARA, e mostrou que os doentes com reposição de volume liberal, que eram doentes que estavam em ventilação mecânica com SARA,
tinham evolução pior do que aqueles doentes com reposição de volume conservador. E aí abriu-se uma janela grande, mostrando de que doentes hiperidratados, doentes que fazem edema na UTI, que recebem volume de uma forma liberal, têm pior prognóstico do que os doentes que recebem volume na medida certa. E aí os desafios de achar o doente que recebia volume na medida certa, que não apresentassem, obviamente, hipoperfusão por causa de falta de volume que pudesse ser facilmente corrigido na beira do leito. E o conceito de fluido-responsividade, que estava meio solto, foi amplamente ressuscitada, principalmente pelos franceses, principalmente pelo grupo, como o Rafael já falou, do Jean-Louis Théboul, do Xavier, do Mano Brain, todos esses artigos que o Murilo revisou agora. Esses são dois trabalhos de revisão publicados no Annals of Intensive Care. O Annals of Intensive Care é uma revista da Sociedade Francesa, mas que já se tornou uma revista mundial. Ela é uma revista aberta, assim como a Critical Care, e ela já é hoje uma revista de terapia intensiva. Ela é a mais nova, mais recente, mas já é uma das revistas principais no mundo, que devem ser seguidas por vocês. É uma revista que tem como editor-chefe o Jean-Louis Théboul, que é quem não foi quem criou a fluido-responsividade, mas foi quem divulgou. O Jean-Louis Théboul, sou capaz de apostar que ele tem mais de 200 trabalhos avaliando fluido-responsividade de diversas formas. Então, é um conceito que foi vencedor. Se a gente lembrar dos 4 momentos da reposição do volume, né, o resgate, a estabilização, a manutenção e o descalonamento, então é ROS-D, né? Esse ROSE do Mano Brain, ela é uma nova terminologia que eu particularmente não gosto muito, que chama a última parte de evacuation, quando na verdade ela é de-escalonation, né? Então é ROS tracinho D, ROS-D. Pelo menos é assim originalmente. Acho que é assim que a gente deveria utilizar esses 4 momentos da reposição do volume como um método que facilita a pensar a reposição de volume na beira do leito. Na fase de ressuscitação e na fase de descalonamento, habitualmente, avaliar a fluido-responsividade ela é desnecessária, né? Na fase de ressuscitação, ninguém pressupõe, ou senão a gente não deveria ir pelo caminho de que um doente chocado, nitidamente com uma história clínica de um choque hemorrágico, de um choque séptico numa fase inicial, a gente deva avaliar fluido-responsividade para poder fazer os 30 ml por quilo de peso inicial, aquela ressuscitação de volume com 1.500, 2.000 ml que se faz em 2, 3 horas rapidamente. As abordagens clínicas de um doente com hipoperfusão, com pressão baixa, droga vasoativa escalonando, um índice de choque alto, uma frequência cardíaca alta, sem sinais de congestão, são dados clínicos suficientes para se fazer a ressuscitação inicial. E na fase de descalonamento, geralmente é uma fase em que o doente já está compensado hemodinamicamente, não tem hipoperfusão, e eventualmente tem até sinais clínicos de congestão ou de edema, também a fluido-responsividade ela é pouco útil. Onde a fluido-responsividade se faz importante é no momento em que o intensivista realmente entra na jogada, que é a fase de estabilização e de manutenção do volume de um doente crítico que ainda não está completamente ressuscitado, que ainda tem sinais de hipoperfusão periférica, tem hiperlactatemia, ainda não retornou
a diurese de uma forma adequada, ainda tem sinais clínicos de preenchimento capilar que não estão adequados, aquela fase intermediária da reposição do volume, avaliar a fluidorresponsividade, ela é altamente vencedora no sentido de a gente fazer o volume na medida correta, de não encher demais o tanque para não causar hipervolemia, mas não permitir que o doente fique com hipoperfusão periférica por causa de déficit de pré-carga. Então, acho que conceituando esse, que é o melhor momento em que a fluidorresponsividade deve ser testada por nós na beira do leito várias vezes ao longo do dia, de forma rotineira, aí tem que escolher o melhor método, né? E aí entra em tentar identificar o doente, se ele se ele tem uma medida de débito cardíaco contínuo. Se ele tiver uma medida de débito cardíaco contínuo, fica muito mais fácil de você avaliar a fluidorresponsividade. Porque, por definição, fluidorresponsividade é quanto você consegue aumentar de débito cardíaco depois de uma determinada reposição de volume. Então, todas as coisas que a gente imagina para poder avaliar a fluidorresponsividade, elas ficam muito mais difíceis se você não tem um método contínuo de avaliação do débito cardíaco. Você tem um EV1000, você tem uma medida de contorno de pulso, se você tem um catéter de Swan-Ganz, obviamente. A biorreatância ninguém mais tem, isso é uma coisa da década de 70, da década de 80, ela foi praticamente enterrada, embora tenha aí, volta e meia, ainda alguém ainda que fala na biorreatância. Mas nós estamos falando de contorno de pulso, EV1000, que daí é um pouquinho mais complicado, mas também é contorno de pulso, ou medida com o catéter de Swan-Ganz, é você fazer pequenas alíquotas de volume ou elevar as pernas e olhar para o débito cardíaco. Aumentou mais que 10%, rapidamente. Esse doente é fluidorresponsivo, obviamente. A dificuldade está em avaliar a fluidorresponsividade quando você não tem uma medida de débito cardíaco contínuo. Aí você tem que olhar principalmente se você tem eco, se você consegue fazer VTI na beira do leito, e de alguma forma simular uma variação daí do débito cardíaco antes de uma reposição do volume, de uma alíquota ou antes da elevação das pernas, para poder avaliar se tem aumento do débito cardíaco. Nos doentes que estão em ventilação espontânea, em ventilação mecânica, desculpa, está sedado, ele está completamente paralisado, as variações de pressão de pulso são relativamente fidedignas. O duro é avaliar essas variações de pressão ou de volume sistólico nos doentes que não estão anestesiados, que estão em ventilação espontânea. Aí realmente é mais complicado, né? O Madger lá atrás tinha descrito variação da PVC, né? Se você tiver uma medida de PVC, uma coisa interessante de ficar olhando os valores absolutos, menos do que 5, provavelmente é fluido responsivo, mais do que talvez 12, o doente não deve ser fluido responsivo. No intermediário, se na hora que ele inspira a pressão venosa central cai mais do que 1 milímetro de mercúrio, provavelmente ele deve ser fluido responsivo. Os estudos mais recentes não mostram a mesma sensibilidade e especificidade dessa variação, mas dentro de um contexto clínico, né, você avaliar medidas não invasivas e, eventualmente, medidas de segurança, faz uma administração de volume, escuta o pulmão, vai avaliando se você consegue melhorar a perfusão ou não, e não piorou a congestão, faz mais volume, daquilo que a gente acaba se utilizando na beira do leito, na ausência de uma medida direta do débito cardíaco.
Não é fácil de fazer isso naquele momento da parte de cima da curva de ressuscitação, mas não tem escape que não colocar um banquinho do lado do doente e fazer avaliações diuturnas, né, sem ultrapassar os limites de segurança, e sempre avaliando em pequenas alíquotas se o doente tem diminuição de frequência cardíaca, se ele começa a urinar, se tem uma diminuição do lactato, uma diminuição da quantidade de droga vasoativa que o doente utiliza. Não são outras coisas que aqueles que não têm débito cardíaco podem se utilizar na beira do leito para poder avaliar se nós estamos fazendo volume e mantendo o tanque suficientemente cheio para manter uma boa pré-carga, mas sem fazer congestão. Esse é um assunto que tem que ser revisitado várias vezes, né, Rafa? Mas acho que a presença também do coordenador, de você, da Laure na beira do leito, dos coordenadores nos outros hospitais, é o que faz a diferença, avaliando a todo momento, numa visita clínica, como fazer para poder avaliar se aquele doente provavelmente é fluido responsivo, precisa de um pouco mais de volume, ou se já ultrapassou o ponto crítico e ele já está numa fase que ele precisa ser descalonado. Sim, com certeza, doutor. Inclusive, até o senhor falou de alguns monitores de débito cardíaco ali, ele acabou falando da bio. Realmente, então tem muita interferência, né? A gente realmente não usa. Acho que o melhor mesmo seria o contorno de pulso, né? E geralmente o contorno de pulso que para pacientes mais graves com a liberação transpulmonar, né? Que a gente tem no Hospital do Trabalhador, lá a gente tem o Evenil, o volume fio, né? Então, mas o contorno de pulso puro, não calibrável, ele vai servir para boa parte dos pacientes que não estão tão graves assim, né? Então, você ter o débito cardíaco na mão, como o doutor Álvaro falou, é o padrão ouro mesmo, e você avalia fluxo olhando a responsividade direto no débito cardíaco. Concordo tudo que o doutor disse, e realmente avaliar a fluido-responsividade depois de um certo tempo que esse paciente está na UTI, que é um complicado para a gente. Realmente, foi uma vez que o paciente que está clinicamente chocado, a gente não deve perder tempo, e esse paciente, com certeza, ele é fluido-responsivo, mas não é esse o objetivo da avaliação da fluido-responsividade, né? A avaliação da fluido-responsividade realmente é você fazer um raciocínio mais... Quando o paciente já está um pouco mais crônico, então quando você já está querendo evitar aquele excesso de fluido pelos comemorativos ruins que nós sabemos que o excesso de fluido tem. A gente discute isso diariamente porque é um desafio, né? Por exemplo, nós estamos com um paciente na UTI há 40 dias e o paciente teve uma nova piora nesse final de semana, né? Esse é um paciente difícil avaliar, né? Porque ele já foi chocado, já teve chocado diversas vezes, depois nós fizemos uma estratégia para diminuir a nasarca, porque ele ficou bem nasarcado, e agora a gente está fazendo volume novamente, né? E a gente nunca sabe, nesse paciente em específico, qual que é a carga que a gente vai ter que fazer, se realmente vai estar respondendo ou não. Se quer alguma coisa, tem alguma coisa para falar, Laure? Vou virar para a Laure aqui. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, acho que a dificuldade realmente é nesses pacientes que a gente não tem um método invasivo de análise direta do débito cardíaco. Aí eu só queria comentar que, acho que ano passado ou ano retrasado, o doutor mandou um artigo para a gente de qual seria a análise mais sensível, né? A não invasiva, uma análise não invasiva mais sensível de predição de melhora do débito cardíaco. Então, é aquele paciente que não está mais monitorizado invasivamente, que a gente quer fazer fluido, quer ver se ele é fluido responsivo, qual seria o
o método mais adequado para a gente avaliar não invasivamente. Pelo que eu lembro, assim, eu estava até tentando achar esse artigo, mas faz tempo, a gente avaliar a queda da frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar. Às vezes, a dificuldade que a gente tem é nesses pacientes, porque nos pacientes que estão com invasão, com monitor de débito cardíaco, enfim, esses acredito, mesmo neles é difícil, né? Mas eu queria lembrar, vou tentar achar esse artigo de novo para a gente discutir. Esse artigo ele comentou sobre a pressão de pulso, sobre aumento da PAM, só que são métodos bem diretos, né? Não são diretos do débito cardíaco. Teria que ter uma melhora muito grande para ser um pouco mais confiável, né? Então, na maior parte dos casos é isso que a gente tem à disposição, apenas a PAM, né? Não tem necessariamente o controle de pulso. E o ultrassom que... Eu acho que assim, né, a gente tem que avaliar tudo de todo mundo, né? Então, realmente, a gente vai, acho que, usar todos os parâmetros clínicos que a gente tem na beira do leito, associar, sempre que possível, né, fazer um ultrassom. Quando a gente realmente vê o ultrassom, mesmo, né, de pacientes para ressuscitação, né, realmente, como foi falado na aula lá do Paulo, o ultrassom faz parte de todos os momentos de avaliação do paciente, desde o paciente menos grave até o paciente mais grave, né? Então, o desafio é sempre grande, assim, mas o ultrassom a gente tem que estar sempre do nosso lado, né? Como a Laura falou, outros comemorativos, eles devem ser sempre usados, sempre usados. Então, acho que não tem um melhor método para a gente avaliar, né? Acho que a gente tem que avaliar, como o doutor Álvaro falou, fica do lado do paciente, vê pressão de pulso, vê tempo de enchimento capilar, vê meta laboratorial de perfusão, e se o paciente mostrar para você que ele precisa de fluxo, aí avaliar se esse fluxo vai ser otimizado com fluido ou não, né? Se você precisa um inotrópico ou um cronotrópico, né? Subir a pressão, ou otimizar o débito cardíaco com uma glutamina ou similar. Acho que, tentando responder um pouquinho o que a Lauriane falou, acho que tem que voltar para o básico novamente, né? Fluido responsividade é um conceito que define se a administração de um volume aumenta o débito cardíaco ou não. É só isso, né? Então, se você tiver uma medida de débito cardíaco, direta ou indireta, utilize essa medida do débito cardíaco, porque ela é uma medida direta da fluido-responsividade, né? Então, imagine que você tenha um doente que tem um catéter de Swan-Ganz inserido. Independente da pressão capilar pulmonar, da pressão venosa central, independente de qualquer outra medida, o que vai definir a fluido-responsividade é administrar ao redor de 3 ml por quilo de peso de solução salina para o doente em 2, 3 minutos. Isso vai dar mais ou menos uns 200 ml de solução salina. E olhar se o débito cardíaco aumentou mais que 10%. Essa é a medida, é o gold standard, o padrão ouro, se o doente é fluido responsivo. Se você vai administrar mais volume ou não, vai depender de todas as outras circunstâncias ao redor do doente, se ele precisa de volume ou não, se você já não tem um doente que está muito congesto, se tem outras formas de poder controlar a hipoperfusão que não a administração de volume. Mas fluido-responsividade é só isso. Se você não tiver o catéter de Swan-Ganz, mas tiver uma medida de contorno de pulso, do débito cardíaco, embora ela não seja não tenha uma relação absoluta muito firme com a medida invasiva, ela é suficiente para poder te dizer qual é o débito cardíaco naquele momento, mesmo que não seja muito acurado, mas ele flutua com a administração de volume na direção certa, ou seja, se você faz volume e aumenta, é porque ele é fluido responsivo.
Você faz volume, ele não aumenta, ele não é fluido responsivo. Então, você não precisa necessariamente ter um catéter Swan-Ganz, você pode ter o contorno de pulso. Isso é fluido responsividade. Se você não tiver nenhum dos dois, o mundo está caminhando hoje para medir fluxo através de VTI com ecografia. Invista em ter a ecografia na beira do leito, fazer um VTI, um fluxo, antes da administração de volume ou antes de elevar as pernas e fazer o VTI depois. Se houve um aumento de fluxo, de velocidade de fluxo, de aproximadamente 10%, 12%, 15%, ele é fluido responsivo. Fique administrando o volume. Aí fechou a fluido responsividade. Não se fala mais em fluido responsividade se você tiver débito cardíaco. Além disso, se tiver uma medida de fluxo direto. O problema é que a maior parte de nós não tem fluxo na beira do leito. Então, aí se acabou criando outras formas de se tentar avaliar se é fluido responsivo ou não, com várias sensibilidades e especificidades, que é a variação da cava, a compressão da cava, né? Que é a variação da pressão venosa central, que é a variação da pressão de pulso, da diferença do volume sistólico, da pressão sistólica e da pressão diastólica, a variação da pressão sistólica com relação à inspiração e expiração. Isso tudo são medidas de fluido responsividades que não são diretas. Elas são indiretas, porque elas não medem o débito cardíaco direta ou indiretamente. Mas elas podem, de alguma forma, representar uns 70%, 80% de sensibilidade e especificidade, se o doente é fluido responsivo ou não. Né? O problema é de que você também tem que ter a EPI. Né? A PVC ela pode ser medida por doente que está em ventilação espontânea, na hora que você inspira, se a PVC cai bastante, e depois expira. Tá? Inspira, expira. Dependendo do delta da PVC, na inspiração e na expiração, ela é uma representação não direta de que esse doente deve estar com as veias menos túrgidas. Se você faz um eco, tem mais ou maior variabilidade da veia cava, né? Seja com o movimento da respiração, seja com a inspiração. Todas essas fazem modificações da turgidez da veia cava, que mostram que isso pode ter relação com fluido responsividade, mesmo sem estar medindo o débito cardíaco diretamente. Então, é nesse caminho que a gente está indo. O que o Murilo mostrou foi avaliação de fluido responsividade em doentes com respiração espontânea. Ah, bom, se eu tiver biorreatância, se eu tiver contorno de pulso, se eu tiver catéter Swan-Ganz, eu olho para o débito cardíaco. Se o doente estiver respirando do jeito que ele quiser. Né? Agora, o problema é quando ele não está respirando, quando a gente não tem uma medida de débito. Aí, quando a gente não tem uma medida de débito, a gente vai ter que se valer de outras variáveis. Se ele tiver um catéter de pressão arterial e eu conseguir avaliar variação de volume sistólico ou de diferença, não de volume sistólico, porque é só de pressão, mas entre pressão sistólica e pressão diastólica, que é a pressão de pulso, ela também tem uma relação com o volume sistólico, indireta, mas pode mostrar que se a variação for grande, de acordo com a inspiração e a expiração, seja espontânea, seja na máquina, eu sou fluido responsivo. Quando essas variações de pressão elas se tornam estáveis, provavelmente eu não sou fluido responsivo. Eu posso deixar o doente sem respirar durante 30 segundos e avaliar pressão na periferia. Claro que se eu tiver volumes, medida de débito cardíaco, eu olho para o débito cardíaco. De modo geral, eu não vou ter o débito cardíaco nessa circunstância, mas seria uma outra forma de você poder avaliar fluido responsividade. No final das contas, se você não tiver uma medida direta de fluido, de fluxo, seja com contorno de pulso, seja com catéter de Swan-Ganz,
você vai ter que analisar medidas indiretas de fluxo na beira do leito. E essas medidas indiretas de fluxo variação de pressão venosa central, variações grandes da pressão arterial no monitor, ecografia avaliando cava. Se não tiver cava também, eu vou ter que ir fazendo pequenas alíquotas de administração de volume, olhando para os sinais de segurança, até onde ele já não tiver mais congesto. Se tiver congesto, eu paro de fazer volume. Eu vou tentar melhorar a pressão com vasopressor. A gente não ficou discutindo na aula passada a maneira de fazer reposição de volume com vasopressor, né? E eventualmente até com vasopressina, né? Então, os doentes que estão muito congestos, mas que estão com hipoperfusão e eventualmente precisam de volume, esses doentes estão muito vasodilatados na periferia. Então, eu tento fazer mais vasoconstrição, tento fazer mais venoconstrição para trazer volume para dentro da circulação central sem causar mais congestão. Mas, às vezes, preciso de fazer um pouco de volume e pagar o preço de ter que fazer um descalonamento lá na frente mais intenso, porque o doente tem que sobreviver até chegar lá no descalonamento. Ok? Ok, doutor. Obrigado a esse. Estou à disposição, se alguém quiser fazer mais algum comentário, você, se não... Alguém tem algum comentário? Eu queria agradecer ao senhor, doutor, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, desejar uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.